E aí, gamers? Já pararam para pensar em como os videogames evoluíram desde os tempos do clássico Atari até a potência que é o PlayStation 5? Segura firme aí, porque hoje a gente vai embarcar numa viagem épica pela história dos games, cheia de nostalgia, revoluções e momentos inesquecíveis. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos. Vamos para o vídeo. Anos 70. O nascimento dos consoles. Tudo começa com o Atari 2600, lançado em 1977. Era tudo muito simples, gráficos quadradões, controles de alavanca e jogos com poucos botões. Mas mesmo assim, ele foi o primeiro console a invadir a casa das pessoas e transformar a sala de estar em um fliperama. O POM foi o pioneiro, uma bolinha batendo em duas barras. Parece bobo hoje, mas na época, era tecnologia de outro mundo. E detalhe, o Atari usava cartuchos intercambiáveis, o que era revolucionário. Antes disso, os consoles só tinham jogos embutidos. Anos 80, a era de ouro da Nintendo. Chegam os anos 80, e a Nintendo entra no ringue com tudo, lançando o NES, o famoso Nintendinho, em 1983 no Japão e em 1985 nos Estados Unidos. E com ele, uma verdadeira revolução nos games domésticos. Na época, o mercado ainda se recuperava do crash dos videogames de 1983, causado pelo excesso de jogos ruins e a queda de confiança no setor. A Nintendo, com sua proposta mais controlada e focada na qualidade, reergueu a indústria quase sozinha. E aí chega ele, Super Mario Bros. Um jogo que redefiniu o que era possível dentro de um jogo de plataforma. Mario não era só um encanador bigodudo pulando em tartarugas. Ele representava um novo padrão de design, com fases que ensinavam o jogador sem precisar de tutorial. O game foi feito com tantas limitações técnicas que os tijolos, as nuvens e os arbustos são o mesmo gráfico com cores diferentes. Isso porque cabia tudo em apenas 40 kilobits. Outros jogos emblemáticos surgiram nessa era. Duck Hunt, com a famosa pistola Zapper, e aquele cachorro rindo da sua cara quando você errava o pato. ST-BIC, que te deixava montar suas próprias pistas. Metroid, com sua atmosfera sombria e a revelação chocante no final, a heroína Samus Aran, que muitos achavam que era um homem. E claro, Castlevania, com seu clima gótico e dificuldade brutal. E os gráficos? Limitados, sim, mas a criatividade compensava tudo. A música de fundo virou parte da cultura pop, e a trilha do Mario é reconhecida no mundo inteiro até hoje. E não podemos esquecer do portátil Game Watch, o precursor do Game Boy. Ele trouxe o conceito de jogos de bolso, com uma tela LCD simples e apenas um jogo por aparelho. Mesmo assim, era febre. Inclusive, foi nesses dispositivos que nasceu o personagem Mr. Game Watch, que mais tarde ganharia espaço em Super Smash Bros. Anos 80 foram isso: superação, inovação e o início da era dos mascotes carismáticos. A Nintendo não só entrou no ringue, ela definiu as regras do jogo. Anos 90, a guerra dos consoles. Essa foi a era da rivalidade épica, Mega Drive vs Super Nintendo, a famosa guerra dos 16 bits. De um lado, a Sega, apostando em um visual mais radical e adulto, com Sonic, o ouriço azul ultra rápido. Do outro, a Nintendo, mantendo seu estilo familiar e consolidando Mario como o mascote mais amado do planeta. Curiosidade: a Sega lançou campanhas publicitárias provocativas, como o famoso slogan Gênesis das What Nintendo T, tipo, o Mega Drive faz o que a Nintendo não faz. Foi a primeira grande guerra de marketing da história dos games. Enquanto o Mega Drive apostava em velocidade e atitude com Sonic, Streets of Rage e Altered Beast, a Nintendo contra-atacava com jogos visualmente deslumbrantes como Donkey Kong Country, que chocou o mundo com seus gráficos pré-renderizados em 3D. Parecia coisa de outro planeta na época. Foi também nesse período que surgiram clássicos como Zelda, A Link to the Past, com sua profundidade e narrativa memorável. Super Metroid, que inspirou o gênero Metroidvania.
Chrono Trigger, um dos RPGs mais cultuados da história. E Street Fighter II, que bombava nos fliperamas e nos consoles. E quem viveu sabe, era uma verdadeira corrida até a locadora de videogame para garantir o cartucho antes que acabasse. Era tipo um Hunger Games das fitas, risos. Essa disputa elevou o nível dos jogos e obrigou as empresas a inovarem como nunca. E quem ganhou no final? A gente, os jogadores. Final dos anos 90 e começo dos 2000. A chegada do 3D. A tecnologia deu um salto. Entraram em cena os consoles com gráficos 3D, como o PlayStation 1, Nintendo 64 e o Dreamcast. O PS1 foi um divisor de águas. Jogos como Final Fantasy VII, Resident Evil, Crash Bandicoot e Metal Gear Solid explodiram mentes. Curiosidade: Final Fantasy VII quase foi exclusivo do Nintendo 64, mas por causa da limitação dos cartuchos, a Square migrou para o PlayStation, que usava CD. O Nintendo 64 trouxe inovação com os analógicos e jogos em multiplayer local, como GoldenEye 007 e Mario Kart 64. E quem jogou Ocarina of Time, sabe, aquilo ali era obra-prima. Anos 2000, internet e novos jeitos de jogar. Início dos anos 2000, e os videogames dão mais um salto absurdo com a chegada do PlayStation 2, do Xbox e do GameCube. A qualidade gráfica evoluiu demais. Cenários maiores, personagens mais detalhados, trilhas sonoras orquestradas. A sensação era de estar dentro de um filme jogável. E o PlayStation 2? O rei absoluto. Com mais de 155 milhões de unidades vendidas, ele é até hoje o console mais vendido da história. E não é por acaso. God of War, GTA, San Andreas, Resident Evil 4, Metal Gear Solid 3, Shadow of the Colossus, só pedrada. Enquanto isso, a Microsoft chegava chutando a porta com o primeiro Xbox, trazendo potência gráfica e um dos maiores marcos dos FPS, Halo Combat Evolved, que redefiniu o gênero nos consoles e virou ícone da marca. E aí veio a Xbox Live, em 2002, abrindo as portas do mundo online nos consoles. Logo depois, a PSN chegou também com o PS3. Mas no começo, jogar online com internet discada era missão impossível, lag infinito, mãe gritando porque tirou o telefone do gancho, nostalgia raiz. Já o Nintendo GameCube seguiu um caminho mais discreto, mas trouxe clássicos como The Legend of Zelda, Wind Waker, Metroid Prime e Super Smash Bros. Melee, que até hoje é disputado em torneios. E aí, em 2006, a Nintendo vira o jogo com o Nintendo Wii. Controle de movimento, sensor de presença e uma proposta mais inclusiva. Era sucesso em festas, consultórios e até em asilos. Wii Sports virou febre, boliche, tênis, boxe. E sim, todo mundo conhece alguém que quase quebrou a TV ou levou uma raquetada na testa jogando haha. Eu mesmo joguei muito esse jogo e era muito sensacional. Essa geração não só evoluiu os gráficos, como expandiu a forma de jogar, aproximando as pessoas e preparando o terreno para o que viria depois, o mundo dos games como serviço online, social e imersivo. 2010 para frente, realismo, narrativas e mundos abertos. Chegamos na era dos gráficos cinematográficos. Com a chegada do PS3, Xbox 360, PS4 e agora PS5 e Xbox Series X, os videogames começaram a rivalizar com filmes de Hollywood, tanto em qualidade visual quanto em narrativa. Jogos como The Last of Us Parte 2, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 não são só bonitos, eles criam mundos vivos, detalhados, com histórias que mexem com a gente. Expressões faciais realistas, diálogos profundos, trilhas sonoras dignas de Oscar. Curiosidade: só em The Last of Us Parte 2, foram mais de 200 atores envolvidos na captura de movimentos. O game também levou mais de 7 anos para ser finalizado, e ganhou mais de 300 prêmios, sendo o jogo mais premiado da história. E não foi só o realismo que brilhou, não. Os games independentes começaram a ganhar destaque também, provando que criatividade, alma e jogabilidade ainda vencem qualquer gráfico em 4K. Exemplos: Minecraft, o jogo mais vendido de todos os tempos, feito inicialmente por uma única pessoa. Stardew Valley, criado por Eric Barone sozinho,
virou febre entre os fãs de jogos de fazendinha. Celeste e Hollow Knight, com desafios intensos, trilhas lindas e histórias emocionantes, conquistaram o coração da galera com orçamentos pequenos e grandes ideias. E enquanto tudo isso acontecia, os esportes explodiram no mundo todo. Jogos como League of Legends, CSGO, Dota 2 e Fortnite transformaram jogadores em atletas profissionais, com campeonatos gigantes, premiações milionárias e transmissões ao vivo para milhões de pessoas. O que era só videogame virou palco, carreira e espetáculo. Hoje tem jogador de LoL sendo tratado como estrela e narrador de CS virando celebridade. Os games evoluíram, se espalharam e viraram parte da cultura mundial, com espaço tanto para superproduções quanto para ideias simples e geniais. E aí, curtiu essa viagem pela história dos videogames? Dos pixels aos gráficos de tirar o fôlego, os games sempre evoluíram, e a gente evoluiu junto com eles. Agora é sua vez. Comenta aqui embaixo qual foi o console ou jogo que marcou a sua vida. Queremos saber suas histórias. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades, nostalgia e muito game bom. Obrigada por assistir e até amanhã.